Vamos meditar um pouco na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós queremos abordar um tema que é muito necessário na nossa existência. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé para nós lermos a palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Convido a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25. Ouça com atenção a leitura da palavra. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. São palavras de Cristo Jesus, nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós sabemos, meu Deus, que todas as coisas estão ao nosso alcance. A revelação da palavra está ao nosso alcance, Senhor, porque tu não nos deixa andar por caminhos errados, não nos deixa trilhar por caminhos, Pai, onde tu não esteja. Nós te louvamos pela revelação, te louvamos, ó Deus, pelo teu alerta, e que possamos estar com o coração sempre aberto para ouvir a tua palavra e deixar o Espírito Santo de Deus mover em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Os amados, fiquem à vontade. Irmãos, nós temos um inimigo muito forte. Nós temos um inimigo que é extremamente poderoso. Nós temos um inimigo, amados, que nós não podemos subestimar de forma alguma, nós não podemos menosprezar esse inimigo, nós precisamos estar atentos às suas artimanhas, atento aos seus ataques. Nós temos um inimigo que é eterno, vive desde os tempos muito antigos, desde os tempos da eternidade. Esse inimigo está ativo, esse inimigo está por aí, queridos. E ele foi tão ousado, irmãos, a ponto de chegar diante do Criador e tentar ganhar, tentar levar para si o reino dos céus, o domínio do reino dos céus. E evidentemente que estamos falando de Satanás, falando do diabo, aquele que está nessa terra para roubar a paz do homem, que está nessa terra para destruir, está nessa terra para acabar com a nossa paz, com a nossa alegria. E se possível, irmãos, afastar-nos da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós não podemos menosprezar Satanás, é preciso possuirmos cuidado, nós precisamos estar atentos, povo dos céus, porque o inimigo, queridos, ele procura de todas as formas retirar-nos da presença do Senhor, ele procura arrancar-nos, irmãos, da presença de nosso Senhor e Salvador, ele procura fazer-nos errar, andar por caminhos errados, ele procura mover, tocar na nossa carne, tocar na nossa natureza, para que nós possamos nos rebelar, como ele fez, contra o Senhor, e sermos expulsos também da presença do Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos ter medo de Satanás, claro que não. A Bíblia diz que nós não devemos ter medo do inimigo, porque ele está debaixo dos pés daqueles que são fiéis. Ou seja, nós temos autoridade no Senhor para dominar, para repreender e para colocar Satanás no lugar que ele deve estar. No entanto, queridos, a partir do momento que nós abrimos espaços em nossos corações, abrimos brechas na nossa vida, a partir do momento que eu permito que a incredulidade adentre o meu coração, que eu abro espaço pecando, que eu dê lugar para esse inimigo agir, ele entrará na vida e fará coisas terríveis na vida do homem, fará coisas terríveis naqueles que estão vivendo no pecado, amados. E a palavra do Senhor, querido, chama-nos atenção a respeito disso. O Senhor já nos chama a atenção. Ele diz que nós precisamos estar atentos à artimanha do inimigo. Nós precisamos vigiar, precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos nos encher com a palavra de Deus, porque quando nós nos enchemos com a palavra de Deus, porque quando nós nos colocamos na presença do Eterno, irmãos, assim nós estaremos guardados de toda a ação do mal. Mas nós não podemos brincar com esse inimigo. Nós não podemos, irmãos, estarmos desatentos às suas artimanhas. O Senhor nos diz de forma clara que Ele veio, irmãos. Ele veio para quê?
se possível, enganar até aqueles que são os eleitos e ou os escolhidos do Senhor, ou seja, aqueles que estão na presença do Rei, aqueles que foram escolhidos, nós que aceitamos a salvação, aceitamos o milagre do Senhor, somos nós, irmãos, somos nós o alvo do maligno. Não pense, queridos, que o maligno não está olhando para você. Está. Ele está ligado em vocês. Está olhando para cada um de nós. O maligno, irmãos, estará atento a tudo quanto fazemos. A tudo quanto fazemos. E quando nós lemos a palavra, nós vemos o Senhor nos dizendo que é preciso vigiar, irmãos. Vigiar. Vigiar e estar atento. Quando você vigia, você está ali atento às situações. Quando tem um vigilante em algum lugar, ele está atento às situações, às pessoas que passam, aquilo que acontece ao redor. Ele está sempre atento, está ali, irmãos, atento. E nós precisamos também estarmos atentos, estarmos cada dia atentos à ação do mal, para que ele não entre, para que ele não venha e roube a nossa paz, a nossa alegria, e venha tirar-nos da presença do Senhor. Quando nós estamos firmados em Cristo, de fato firmados em Cristo, nós sabemos que não há nada que pode nos afastar. Nada pode nos afastar da presença do Senhor, nada pode nos tocar. Mas, se nós não vigiarmos, se nós abrirmos espaços, mesmo que sejam pequenos, aí sim, o maligno, com certeza, ele vai destruir-nos, ele vai tocar na gente, encher o nosso coração de incredulidade, e nós não teremos disposição, não teremos vontade, alegria, e andar com Deus será um fardo pesado. E eu quero falar para vocês que nos ouvem, se você acha que andar com Deus é um fardo pesado, é porque você está em pecado. Está em pecado, amados. Porque Deus diz que Ele dá-nos alegria, dá-nos paz, que Ele nos dá vigor, Ele nos dá cada dia mais o desejo de vivermos na presença dEle. E quando nós sentimos irmãos, qualquer forma de cansaço por estarmos na presença do Senhor, é porque nós estamos dando lugar para o pecado na vida da gente, dando lugar para o pecado na nossa vida e, consequentemente, abrindo porta na nossa existência para que o inimigo entre e toque em nossos corações. Irmãos, vigiemos, portanto, estejamos atentos à palavra do Senhor, porque Deus é bom e Deus não deixa nada, irmãos, Deus não deixa nada escondido. Ele nos traz a revelação necessária para que nós possamos ter uma vida de vitória, uma vida de realizações, uma vida cada dia mais firme, cada dia mais cheia do Espírito Santo, usufruindo da glória, da graça e da misericórdia dele que ele tem sobre as nossas existências. A graça e a misericórdia que Deus tem reservada para nós, para cada um de nós. Mas, irmãos, há também uma afirmativa que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E eu quero chamar a atenção dos amados que fiquem atentos à leitura da palavra. Nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ouça o alerta da palavra, ouça o alerta da palavra. Enquanto nós muitas vezes estamos sentados nas nossas casas, ali sem nos preocuparmos com muita coisa, o maligno, ele está à caça. Ele não para, irmãos. Ele está procurando alguém para tocar nesta pessoa, para roubar da presença do Senhor, para encher o seu coração de pensamentos ruins, encher seu coração de pensamentos maus. O maligno sai à caça para pegar a presa e afastá-la do Senhor. E é por isso que nós precisamos vigiar aquilo que nos cerca. Nós precisamos estar atentos àquilo que nos cerca, porque muitas vezes nós, até mesmo por desatenção, irmãos, estamos dando lugar àquilo que não é de Deus, estamos abrindo brechas na nossa vida,
Nós ligamos uma televisão, assistimos um programa que não é legal para a gente, e todas as vezes que nós fazemos isso, nós abrimos espaço para o inimigo. O inimigo tem vitória sobre a nossa vida. Quando nós, irmãos, sentamos para conversar e conversamos aquilo que não é conveniente ao Senhor, estamos abrindo espaço para o inimigo, e o inimigo, ele ganha. Irmãos, é uma verdade, amados. É uma verdade. E hoje eu quero chamar a vossa atenção para a verdade de Satanás, a verdade do diabo. Da mesma forma que o Senhor Deus é verdadeiro, é poderoso, Ele cuida de nós. Nós temos também um opositor que é tão forte, claro, não mais poderoso, ele está abaixo de Deus, mas a Bíblia diz que é o segundo poder no universo. É o segundo poder, irmãos. Abaixo de Deus é o poder de Satanás que domina essa terra. E diz ainda a Bíblia que essa terra está sob o controle de Satanás. A terra jaz nas mãos do inimigo. Veja como é forte essa situação. É uma situação difícil, queridos. Nós não podemos menosprezar essa verdade. E é por isso que nessa terra nós temos que ser luz, irmãos. E essa luz conseguimos ser quando nós nos enchemos com o Senhor, quando o nosso coração transborda de Deus, quando a nossa alegria, quando a nossa paz, quando a nossa satisfação está em servir a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos, queridos, andar no pecado. Nós não podemos dar espaço para o maligno roubar a nossa paz, roubar a nossa comunhão com Deus e encher nosso coração com toda sorte de sentimentos ruins, toda sorte de sentimentos maus. É preciso estarmos atentos, amados, atentos. Queremos ir para os céus? Sim, queremos ir para os céus. Todos querem ir para os céus. Quem não quer ir para os céus? Mas sabemos, irmãos, que existe um caminho. Mas esse caminho, querido, é Cristo. E Cristo exige que nós passemos por Ele com qualidade de vida. Eu só posso passar por Cristo quando eu tenho qualidade de vida. E essa qualidade de vida, claro, é quando a minha vida é lavada no sangue do Senhor, quando a minha vida é purificada no sangue de Cristo, quando eu me encho com o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito que me faz trilhar, que me dá forças para andar, e eu não posso baixar a cabeça, eu não posso baixar a cabeça diante do mal, eu não posso baixar a cabeça diante do poder das trevas. Não posso, amados, mas eu tenho que seguir em frente, eu tenho que marchar, eu tenho que andar, eu tenho que pisar como um soldado pisa na sua marcha, firme, irmãos, firmes. Mas essa firmeza, queridos, ela vem de Deus, é o Senhor que nos dá. Nos diz a palavra que nós precisamos estar atentos, estarmos alertas, vigiando, irmãos, vigiando. Porque o inimigo não está longe, o inimigo está perto. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, anda próximo. Mas quando nós não estamos guardados e resguardados no sangue de Jesus, nós não vamos resistir, nós não vamos conseguir resistir. Mateus capítulo 24, versículo 24, Cristo diz: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Veja, queridos, que o maligno, ele age de muitas formas. Ele age no ataque, ele toca na sua vida, ele move de uma forma a te afastar do Senhor, mas também o maligno vem com um grande engano, ele vem com um grande engano, e nesses últimos tempos temos visto esse grande engano de Satanás envolvendo as pessoas, levando as pessoas a andar por caminhos nos quais Deus não está, mas tem cara de caminho do Senhor, tem cheiro de caminho do Senhor, tem até plaquinhas de caminho do Senhor, apontando para o caminho. É o caminho de Cristo, é o caminho do Senhor. Até tem plaquinhas dizendo que só Jesus salva, que só Jesus é o Senhor. Mas tem umas plaquinhas pequenininhas dizendo: não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer muita coisa. Pode ir da forma que você está, porque Jesus é amor, porque Jesus é bondoso. Jesus vai ter misericórdia de você, Jesus vai ter misericórdia. Faça uma doação, faça uma oferta, dizime, porque Deus vai olhar para a sua oferta, vai olhar para o seu dízimo e vai agir com misericórdia sobre a tua vida.
Amados, a Bíblia diz que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas, falsos messias, que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Mas o interessante é que eles farão milagres e maravilhas. Farão milagres e maravilhas. Quando nós olhamos, irmãos, nesses últimos tempos difíceis que estamos vivendo, nós temos sentido, queridos, que Satanás tem feito isso. Tem feito grandes milagres, grandes maravilhas, mas é preciso que nós tenhamos em mente que a palavra do Senhor não se contradiz, que o Senhor Jesus fala que aquilo que é pecado continua sendo pecado, irmãos. Que se é pecado, se uma ação é pecado, se uma ação é pecado, ela não vai deixar de ser pecado só porque aconteceu uma coisa maravilhosa, um milagre, algo grande, um sinal espantoso. Ah, Deus mudou. Não, queridos, não é assim. O Senhor é imutável, Ele diz na sua palavra que Ele não muda, o Senhor não erra, quem erra somos nós. E nós precisamos trazer a nossa vida para a palavra. Trazer a nossa vida para a palavra, povo dos céus. Nós precisamos trazer a nossa vida para a palavra. Fundamentar a nossa vida na palavra. Fundamentar os nossos princípios na palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. E foi a verdade ontem. É a verdade hoje. E amanhã também é a verdade, será a verdade, e amanhã também será a verdade, e assim será pelos séculos dos séculos. O Evangelho de Cristo não se moderniza, porque na verdade ele não fica antiquado. O Evangelho de Cristo é imutável. E nós precisamos entender essa verdade, amados, entender essa verdade e compreender que o poder do maligno é grande, gente. Não subestimemos o maligno, ele tem poder, a Bíblia diz que ele tem poder para fazer grandes maravilhas, grandes sinais, e foi o próprio Jesus que falou isso. Mateus capítulo 24, versículo 24. Foi o próprio Cristo que falou a respeito disso. E muitas vezes nós não queremos aceitar essa verdade. Nós não queremos aceitar porque a nossa ideia é que tudo que é bom é de Deus. Não é assim? Tudo que é bom é de Deus. Se alguém vai de algum lugar e recebe uma cura, todo mundo fala, é de Deus, ele foi curado. Se alguém ganha na loteria, é de Deus, ele ficou bem, olha que legal, olha que bênção. Não é assim? As pessoas não querem nem saber, irmãos. Mas tem cara de bom. Se é agradável, é de Deus. Mas não é assim, irmãos. Não é dessa forma. As coisas que são de Deus, elas precisam estar em conformidade com aquilo que é de Deus. O Senhor não se contradiz, o Senhor não se contradiz. O que Ele disse que era pecado, continua sendo pecado. Aquilo que é errado, continua sendo errado. E nós precisamos conhecer a palavra, para não nos deixarmos enganar pelo falso profeta e pelos falsos profetas, que hoje estão atuantes aqui na nossa cidade, no nosso Brasil e nesse mundo. Irmãos, o que tem de falso profeta não está nem escrito. O que há de falsos profetas pregando uma mensagem, pregando o evangelho que não tem na Bíblia, não está escrito, irmãos. Não há estatística, porque são muitíssimos. Mas cabe a cada um de nós buscarmos o discernimento do Senhor, a direção de Deus. Ele mesmo diz que nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra nos dá a revelação necessária para que nós tenhamos o discernimento, para sabermos se alguma coisa é de Deus ou não é de Deus, amados. Irmãos, o que Deus exige de nós, e nós não podemos perder de vista, é santidade. É mudança de vida e santificação da vida. Você quer um milagre de Deus, você quer um milagre do Senhor na tua vida, você quer ver a glória do Senhor na tua existência, comece pela santificação, abandone o pecado, abandone as ligações com o diabo,
quebre os laços com o diabo, abandone a prática do mal, abandone toda sorte de erro e voltem-se para o Senhor. Eis aí o início do milagre na tua vida, eis aí o início, irmãos, da grande bênção de Deus na tua existência, porque a Bíblia diz que aquele que se achegam a Ele não será lançado fora, e o Senhor diz ainda que jamais, está na palavra, jamais vi um justo desamparado. O Senhor não desampara o justo, o Senhor não abandona o justo, o Senhor abre caminhos e Ele faz com que a bênção chegue até você. Mas o princípio, amados, é santificação, é a vivência com o Senhor, é a proximidade com Deus. É assim que Deus quer, é desta forma que Deus deseja que vivamos, irmãos. Vivamos em unidade com Ele, vivamos em unidade. Mas nós não podemos, irmãos, subestimar o poder do maligno. Nós não podemos subestimar o poder do maligno. Nós não podemos, amados. Não é para ficarmos com medo do diabo, não é para possuirmos medo do diabo, não é para que andemos com temor, eu estou com medo, eu estou com medo do inimigo. Não, queridos, não é para isso, porque a Bíblia diz que nós temos autoridade, mas quando nós estamos em comunhão com Cristo, temos autoridade para pisar na cabeça do maligno, para repreender a sua obra e quebrar suas amarras. É assim que a palavra diz. É o poder que Deus nos dá. E quando nós buscamos a palavra, conhecemos o Senhor e temos unidade com Ele, não há falso profeta que nos enganará, irmãos. Não há falso profeta, porque a mensagem pode ser bonita, a mensagem pode ser tentadora, mas você vai recordar da Bíblia, e a Bíblia diz que não é daquela forma, não é desse jeito. E se a Bíblia diz que não é assim, é para rejeitar, irmãos. É preciso rejeitar, mesmo que a promessa de bênção seja grande, mesmo que haja promessa, mesmo que haja testemunho de recebimento de bênçãos, nós não podemos nos deixar enganar pelo inimigo de nossas almas. Não nos deixemos enganar pelo inimigo de nossas almas, porque o próprio Cristo diz: aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Entenda a palavra do Senhor, ouça a revelação de Deus. O Senhor não deixa ninguém, irmãos, o Senhor não deixa ninguém no engano. Ele traz a revelação para que nós possamos abrir os olhos e entender qual a vontade dEle. Mas também, queridos, além do alerta, além do ensinamento da palavra, além do Senhor nos revelar o que o diabo faz, também traz na palavra aquilo que há de acontecer com aquelas pessoas que não observam a palavra do Senhor, com aquelas pessoas que se deixam envolver pelas trevas, que há de acontecer com aquelas pessoas que se deixam enganar pelo maligno. A palavra do Senhor, irmãos, é clara em todos os aspectos. O Senhor não deixa nada escondido, o Senhor não deixa nada encoberto, o Senhor não deixa nada encoberto, porque Deus tem prazer em mostrar o caminho certo e da forma que Ele é. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7, 8 e 10, nos diz a palavra: depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Aqui, irmãos, há a consequência, aqui a revelação daquilo que há de acontecer com as pessoas que não observam a palavra de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas, juntamente com o inimigo, serão lançados no lago de fogo, irmãos, lançados no inferno. Essas pessoas vão de sofrer eternamente com o maligno. Irmãos, não é para nós ficarmos com medo do sofrimento, porque aquele que tem Cristo Jesus no coração não precisa temer as consequências do pecado. Aqueles que andam com Cristo Jesus, esses estão lavados, estão purificados, estão redimidos no sangue do Senhor e estão isentos da condenação, Mas
Se nós andamos uma vida mais ou menos, uma vida cai aqui, levanta ali, uma vida boa hoje, uma vida ruim amanhã, um pé no pecado, um pé na igreja, outro no mundo, se nós andamos dessa forma, irmãos, se prepare. As consequências são as mesmas que estão reservadas para Satanás, para seus demônios e todos aqueles que abraçaram a sua causa, e a causa de Satanás é o pecado. Para todos aqueles que abraçaram o pecado no seu dia a dia. Amados, precisamos estar atentos à palavra de Deus. O Senhor, irmãos, quer mudar a nossa sorte. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer nos encher o coração de paz, de alegria, de felicidade. Deus quer entrar na tua vida com a cura. Deus quer entrar na tua vida com a cura, com a restauração. Deus quer mudar toda a tua família. Deus quer renovar a tua casa. Deus quer te fazer prosperar no teu trabalho, na tua empresa, naquilo que você tem. Deus quer fazer a bênção estar sobre a tua existência, mas nós precisamos estarmos prontos para recebermos a bênção de Deus. E a bênção, irmãos, ela vem sobre as vidas que estão lavadas e purificadas no sangue de Cristo Jesus. Estejamos, portanto, atentos, amados, atentos à palavra do Senhor. Estejamos cada dia mais atentos à revelação de Deus. Busquemos com afinco a palavra de Deus. Busquemos com nossas forças, todas as nossas forças, irmãos, conhecer o Senhor e prosseguirmos nesse conhecimento. Que esse conhecimento seja contínuo na nossa vida. Que nós procuremos conhecer o Senhor hoje. E isso façamos amanhã, depois de amanhã e assim até o dia que nós encontrarmos com Ele, que nós estivermos ali na glória com Ele. Nós não podemos parar nessa busca, amados. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar que nada nos afaste da presença do Senhor. Eu sei, irmãos, que muitas vezes dá um desânimo tão grande, dá um desânimo. Dá vontade de deixar tudo e sumir, sei lá, alguma coisa assim, ir para a igreja, eu poderia ficar em casa, dá umas vontades assim meio estranhas, irmãos. Isso é comum, queridos, isso chama-se tentação, amados. Isso é tentação, isso chama-se tentação, mas a Bíblia diz ainda que Deus não tenta ninguém. Sabe quem tenta-nos? Satanás. Ele é o autor de todas as tentações. É isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E ela diz: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o maligno, irmãos, ele cerca você, ele me cerca. Cerca-nos, ele cerca-nos por todos os lados. É como se nós estivéssemos aqui, nós estamos num local, aí ele coloca um soldado dele ali, outro ali, todos os lados. É assim que o diabo faz com a gente. E ele tenta nos tocar, tenta tocar da nossa vida, irmãos. E se nós não estivermos atentos, se nós não andarmos atentos, levantarmos a cabeça, empunharmos o escudo do Senhor, a espada do Senhor, se nós não estivermos preparados, seremos atingidos, irmãos, seremos atingidos. Nós precisamos estar atentos a essa verdade do Senhor, atentos à verdade do Senhor. O Eterno diz que nessa vida teremos muitas provações, Muitas vezes as pessoas acham que essas provações é apenas a falta de alimento, a falta de moradia, isso, aquilo outro, a enfermidade. Mas essas aflições também são no campo espiritual. É aquele dia que você amanhece sem disposição para nada, com o coração fechado para o Senhor. É aquele dia que parece que Deus não está nem aí para você. Mas é você que entende dessa forma, irmãos. Porque Deus é imutável, Ele nunca muda. Deus é como o sol, irmãos. Interessante. O sol nunca para de brilhar. Um dia chuvoso, se você pegar um avião e subir aqui uns 2.000 metros, no máximo, lá em cima está um sol de rachar. Está lá em cima. Aí vem umas nuvens e você fica aqui no tempo nublado e o sol sumiu. Você olha para o céu, cadê o sol? Você não vê o sol, mas o sol está após as nuvens. Assim também é com Deus, irmãos. Deus está sempre, Ele é constante sobre a vida da gente. Ele é constante.
Ele não se afasta, ele não se isola, está sempre sobre a vida da gente. Mas o pecado é como uma nuvem. O pecado é como uma nuvem. E nós olhamos para cima, aí só vemos males, desânimo, pecados, desejos ruins, pensamentos ruins. Aí vemos um tanto de situações, não conseguimos enxergar Deus. E muitos, amados, afastam do caminho do eterno. Muitos deixam Deus. Muitos viram as costas para o Senhor. Muitos olham para Deus e dizem: ó Deus, tu me abandonastes, me abandonastes. E vão para a prática do pecado. Sabe o que é isso, queridos? Está aqui. Não ficaram alertas, não vigiaram o suficiente. E o maligno, aquele que faz poderes maravilhosos, vem e engana as pessoas e leva as pessoas para o pecado. E lá no pecado, ele vai matando as pessoas pouco a pouco, matando as pessoas pouco a pouco. Mesmo que não seja uma morte física, mas é uma morte espiritual. E muitos não conseguem mais voltar do pecado para os pés de Cristo. Não conseguem mais voltar. São enlaçados por completo. Estejamos, portanto, atentos, irmãos. Atentos à palavra do Senhor. Estejamos, portanto, atentos. Eu sei que hoje nós falamos muito do diabo. As pessoas não gostam muito de ouvir sobre o diabo. Não gostam. Gostam de ouvir de Deus, dos anjos, do Espírito Santo. Gostam de ouvir dos profetas, dos sacerdotes. Mas do diabo não gostam de ouvir. Mas o interessante é que a palavra chama-nos a atenção de uma forma muito forte para o diabo. Para que nós possamos estar atentos a ele. Atentos, irmãos. Porque ele anda por aí, tentando pegar-nos e afastar-nos por completo da presença do Senhor. E se não vigiarmos, ele vai ganhar a vitória. E se nós não vigiarmos, ele vai ganhar a batalha e nós seremos derrotados. Queremos ser derrotados, povo dos céus? Queremos ser derrotados? O que é que precisamos fazer? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Amanheceu o dia, está ruim, o que fazer? Vigia e ora. Está com problema? Ora. Está mal? Ora. Está triste? Ora. Está cabisbaixo? Ora. Problema na família? Ora. Saúde está assim meio baqueada, aquela coisa assim? Ora. É assim, queridos. A oração, irmãos, é a busca de comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós aproximamos a comunhão com o Senhor. Nós nos aproximamos do Todo-Poderoso. E se envolva com aquilo que é do eterno. A Bíblia diz que devemos buscar as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Quais são as coisas do alto, irmãos? É lá dos céus, que é de Deus, que é do Senhor. E quando nós agimos assim, não há capeta, não há cão, não há demônio, não há Satanás, não há diabo que nos afaste da presença do Senhor. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores no Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque nós temos convicção que somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Porque Tu morreu e derramou o Teu sangue para que pudéssemos ter vida. Nós te glorificamos pela Tua misericórdia, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Te glorificamos pela Tua palavra, Senhor, porque nela encontramos a revelação, Senhor. Encontramos o alerta. Encontramos as informações necessárias para sabermos que temos um inimigo, e esse inimigo é feroz, é terrível, é astuto, Senhor. Mas também temos a informação, Pai, que quando nós nos achegamos a Ti, nos enchemos com Teu Espírito, que somos inabaláveis, glórias, portanto, ao Teu nome, Senhor, glórias, glórias, glórias ao Teu santo e maravilhoso nome, Senhor, porque nós queremos andar desta forma, cheio da Tua graça e inabaláveis nessa jornada. Deus, acampe os Teus anjos ao nosso redor, nos guarde, Pai, nos abençoe, para que nós sejamos, Pai, cada dia mais segundo a Tua graça, segundo a Tua vontade, e vivamos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Santo Deus, aleluias, amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos.
edificando vidas para Cristo. Mensagem número 406.